Esse vídeo não é uma crítica à resina. Eu vou compartilhar aqui apenas uma escolha pessoal que marcou um momento da minha trajetória como artista. Durante alguns anos eu criei bonecas em resina e hoje quero te contar por que eu decidi me afastar desse caminho. Pode ser que você não conheça o processo de criação de bonecas em resina, então vamos começar por aí, para você entender como são criadas, né? Tudo começa então com a sua criação original, que eu gosto de chamar de protótipo, mas pode ser matriz, pode ser a primeira boneca, enfim. A sua boneca, aquela que foi criada por você, a partir da sua imaginação, a partir do seu sonho, ela é a sua criação. Então tudo começa com a boneca do seu coração. Por falar nisso, eu já fiz um vídeo alguns dias atrás, algumas semanas atrás, falando sobre a massa ideal para criar BJDs, para criar o seu protótipo, né? Então vou deixar aqui na descrição o link para você assistir esse vídeo, porque ele fala dessa massa tão especial para a criação de protótipo, né? Quando você está pensando em reproduzir para resina, por exemplo, é muito importante o acabamento da sua boneca, né? Ela precisa estar muito perfeitamente lisa para ela passar pelo processo dos moldes, né? Que é a próxima fase. Isso é muito possível de fazer com a PV Clay Doll, que é a massa específica para BJD. Assiste o vídeo que eu te falei. E aí sim você tem a boneca pronta para os moldes, né? Os moldes de silicone, que é o material usado para a resina. Aí então sua boneca vai passar pelos processos de molde, você vai criar os moldes de silicone. Isso envolve muito planejamento, muita técnica, porque você precisa ter o cuidado, fazer os moldes da forma correta para que não causem bolhas no interior da sua peça, para que exista a saída de ar adequada e perfeita, para que você consiga deixar a boneca oca, né, por onde vão passar os elásticos, enfim. É um processo trabalhoso, um processo que exige conhecimento, que exige muito estudo para que se faça da forma certa. Feito os moldes, chegou a hora então de escolher a resina e o pigmento, né? O pigmento é aquilo que vai dar cor à resina e que vai ser a cor da sua boneca. Então, escolhida a resina e o pigmento, é feita a mistura corretamente e despejada essa resina dentro dos moldes de silicone, e aí é só aguardar a secagem. Existem também métodos para acelerar essa secagem, e quando finalmente a secagem está completa, a boneca, as partes da boneca podem ser removidas dos moldes de silicone e elas saem praticamente prontas para pintura, né? Claro que vai ter ali alguns pequenos ajustes, como remoção das seam lines, que eu não sei o nome em português, eu acho que é as linhas que ficam nas juntas dos moldes. Alguns moldes deixam umas linhas nas partes que são juntadas, então a remoção dessas linhas, cortar alguns excessos de resina, enfim. Mas se você caprichou no seu protótipo, no acabamento do seu protótipo, a sua boneca vai sair praticamente perfeita, pronta para a pintura. Nos países de fora, existem muitas empresas que prestam estes serviços para os artistas. Os artistas enviam a boneca original e a empresa faz todo esse processo até a finalização na resina. E foi exatamente esse caminho que eu escolhi para criar as minhas BJDs em resina. A Melf, a Adria, a Lara e a Miho. Então eu enviei o meu protótipo, a minha boneca original, para uma empresa na Coreia do Sul especializada na fabricação de BJDs em resina, e depois então de todo esse processo que você já viu aí, a empresa me enviava de volta as bonecas em resina já prontas, montadas para a pintura. Então quando as bonecas chegavam, eu fazia a pintura com giz pastel, lápis, tinta e, muito importante, selando cada camada da pintura com verniz, utilizando um aerógrafo. Então fazia umas 6 a 7 camadas de pintura, 6 a 7 camadas de selante com aerógrafo.
A resina foi muito importante na minha trajetória, tenho belas, lindíssimas memórias guardadas. Ela tornou o meu trabalho muito mais acessível, né? Pelo fato de serem muitas bonecas produzidas ao mesmo tempo, eu pude oferecer muitas bonecas para os colecionadores, né? Eles não precisaram esperar tanto tempo para ter uma boneca minha. Então isso fez com que mais pessoas se aproximassem da minha arte ficou mais conhecida, e não só nos países de fora. Essa minha linha de bonecas em resina teve grande impacto aqui no Brasil também, porque afinal de contas eram bonecas com o mesmo padrão internacional de BJDs por uma empresa especializada no exterior em fazer bonecas BJDs. Então trouxe essa possibilidade para colecionadores brasileiros, muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ter uma BJD por conta da importação, por conta da dificuldade mesmo de comprar, até por serem sites em inglês, puderam ter essa oportunidade, essa chance de ter uma BJD com qualidade internacional, comprando, adquirindo aqui mesmo no Brasil. Isso foi muito legal, tenho lindas memórias, como eu disse. Inclusive nós tivemos até um encontro de colecionadores, nós tínhamos um clube chamado Essence Sets, e um dia fizemos um encontro em São Paulo com todas as colecionadoras e foi muito, muito legal. Prêmios internacionais também que eu recebi pelas bonecas em resina. Com a linha em resina foram 3 prêmios internacionais, pela boneca Melf, a Adria e a Lara. Muitas coisas maravilhosas para lembrar, para contar, mas com o tempo eu percebi que eu sentia falta do processo manual. Eu estava tendo cada vez menos alegria, menos prazer no processo que ficava para mim, que era a pintura das bonecas. E com isso foi sobrando cada vez menos energia para lidar com as dificuldades de importação. Não foi uma decisão fácil, não foi uma escolha fácil, mas chega um momento que a gente precisa ouvir o que a própria obra está pedindo. Me afastar da resina foi um ato de honestidade comigo mesma e com o meu trabalho. Me afastar da resina não foi rejeição, foi retorno. No próximo vídeo eu vou te contar por que eu escolhi a porcelana. E se você quiser continuar assistindo, que tal esse vídeo para relembrar a Melf, que foi a primeira BJD em resina criada por mim e a mais escolhida entre os colecionadores?